Boa noite a todos e a todas. Me chamo Tereza Cristina Eloy, trabalhadora voluntária do Núcleo Espiritual Alta de Souza, e fui convidada a falar sobre o livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2, cujo tema é Espíritos Sofredores, sob o título de Lisbeth. Lisbeth é um espírito sofredor que veio trazer seu depoimento para nos acordar, nos orientar o caminho que não devemos seguir, o caminho equivocado que ela percorreu. Então vamos fazer a prece para que possamos entrar em sintonia com o alto e nos ajudar o dom da palavra, para que possamos trazer conforto a todos nós. Divino e amado Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por estarmos unidos e reunidos em teus laços fraternos do amor, nesta noite, nesta casa abençoada de Alta de Souza, que está sempre a nos receber de braços abertos, com um sorriso amigo, nos fortalecendo em seus braços. Que a tua luz, Jesus, possa aquecer os nossos corações, possa alimentar nossa alma com os ensinamentos que serão proferidos na noite de hoje. Que possamos compreender como os teus ensinamentos são sagrados e nos faz bem. Que possamos ser perseverantes no caminho da luz e praticar sempre o amor e a caridade para com todos. E que esta luz, Senhor, possa se expandir sobre todos os irmãos que estão sofrendo nesta pandemia, trazendo paz e harmonia para todos, assim seja. Então, o que é que nós devemos compreender a abordagem desse tema? Que só depende de nossas atitudes sermos felizes, pois a aspiração da felicidade deve constituir-se em fruto de nossa paciência, suportando, portanto, com paciência e resignação, as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se nos afigurem, para quando chegarmos ao plano espiritual, não sermos mais um espírito sofredor. E onde é que podemos encontrar o auxílio que precisamos para superar essas dificuldades? Na prece, na leitura dos livros edificantes e no Evangelho nós encontramos, no capítulo 6, o Cristo Consolador, em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Também no Evangelho, no capítulo 7, em Bem-aventurados os pobres de espíritos, em São Mateus, capítulo 5, versículo 3, nós encontramos: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Então, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias, ou um lugar para que possamos aprender e reaprender a trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual? O que é que estamos fazendo aqui? Para que viemos? Sem humildade, poderemos ser caridosos com o nosso próximo? O arrependimento depois da morte dará alívio aos espíritos endurecidos, egoístas e maus? Será que o mau espírito, no exercício da sua cólera, é feliz? Então, na Sociedade Espírita de Paris, em Bordeaux, dia 13 de fevereiro de 1862, um espírito sofredor escreve-se com o nome de Lisbeth. E foram feitas 10 perguntas para ela. Dentre estas perguntas, eu achei algumas interessantes, em que a fala dela vai nos auxiliar a não cometermos os mesmos equívocos que ela cometeu. Ela vem, na sua palavra, nos auxiliar a ver o caminho que devemos
traçar para a nossa evolução espiritual. Então perguntam a ela: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Ela responde: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas do ama. O que ela quis dizer com isso? Que se ela tivesse seguido todos os ensinamentos, ela não estava sofrendo essas torturas no seu âmago do seu ser. Mas ela não seguiu, porque eles perguntam a ela: pareceis sentir as falhas decorrentes do contrário procedimento. Não é? Porque ela fala, ele sente que ela não conseguiu seguir isso. Aí perguntam: o arrependimento deverá dar-vos alívio? Ela responde que não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não possuo tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque dela tenho necessidade. Então, esse é um ensinamento de grande verdade, não é? O sofrimento, ele provoca um brado de arrependimento. Mas se esse arrependimento não for sincero, não vai ter o auxílio que precisa. É preciso o espírito se arrepender de todo o mal que praticou durante a existência e querer se melhorar. Né? E esse arrependimento sempre acarreta imediata libertação do espírito, porque ele está se predispondo a ela, né? A fazer. Isso é tudo. Se ele se predispõe a recomeçar, ele terá a ajuda que necessita. Então, que possamos meditar cuidadosamente sobre os exemplos, né? E sobre nas palavras dos espíritos, os mais inferiores, que têm profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. Os homens superficiais, que não compreendem os ensinamentos do Cristo ainda, não vão entender. Acham que isso é utopia. Mas aquele crente que crê em Deus, crê em Jesus e procura fazer o bem, ele vai acatar esses ensinamentos. Ele vai aprender com esses ensinamentos a seguir o caminho que o levará à sua reforma íntima. Aí perguntam para ela. Dizem, né, que fará o que desejam, fazer orações para ela. Poderás me darmos alguns pormenores da vossa última existência corporal? Porque daí talvez nos advenha um ensinamento útil e assim tomaremos proveitoso o seu arrependimento. Aí o espírito vacila, né, dessa pergunta, e alguns minutos seguem e ela resolve falar, porque é difícil a pessoa dizer, né, os seus defeitos. E ela toma coragem e fala: tive o nascimento de elevada condição, possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se não me enrolavam os pés e oprimia ainda mais os que sobre eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Então, veja por que ela hesitou em falar sobre ela. Porque é difícil, né, se comprometer e admitir que estava errada e tinha todos aqueles defeitos. Mas como ela estava se redimindo, pediu ajuda e foi auxiliada, ela resolveu dar esse depoimento para nos auxiliar. E eles perguntam em que época ela viveu.
Ela disse 150 anos na Prússia. E aí eles perguntam: desde então não fizeste progresso algum como espírito? Ela responde que não, que na matéria revoltava-se sempre. E que ela tinha muita influência a matéria sobre ela ainda, né? Mesmo separada do corpo, a matéria ainda influenciava. O orgulho agrilhou-nos a bronzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprime o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças, a renovarem-se incessantemente, modulando silvios empençoados. Hidra é um ser mitológico nas histórias da Grécia antiga, não sei se alguém já ouviu falar. Era um ser, né, com várias cabeças cobras, e quando as pessoas tentavam cortar, nascia outra cabeça naquele lugar. Então é chamada de Hidra. Ela continua: que chegam a parecer celestes harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna gema. Oh, sim, é eterna. Então, para ela, o sofrimento era eterno. Ela estava revivendo aquilo até que o dia ela se arrependeu e foi auxiliada. Esse espírito liberta diz que não fez progresso nenhum, porque sua situação foi sempre penosa, né? Como ela descreve através do orgulho, e que deplora as consequências das atitudes dela, que foi incontestavelmente um progresso. Então, já que ela compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de evitar, lhe advirão mais tarde. Aí, continuando as perguntas, o orientador diz assim: Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Nós sabemos que Deus é bom e justo, né? Ele não vai deixar sofrermos infinitamente, porque infinito não é o sofrimento. Nós, se nos arrependermos, é dados uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. Muitos têm algumas ideias que existe o céu, o inferno, o purgatório, mas são estados patológicos da alma. Enquanto o espírito permanecer no erro, ele está no inferno dele. Né? Enquanto ele não se libertar do mal que ele praticou a si mesmo e ao próximo, ele continua a sofrer. Para ele parece que é infinidade, mas não é. Deus, que é justo e bom, sempre manda um amigo espiritual nos auxiliar. Aí ela diz assim: diz-me que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento. Sempre, sempre. Então, veja, para ela, o sofrimento era infinito. Ela não tinha esperança. Mas como é que ela conseguiu chegar na Sociedade de Paris para dar seu depoimento? Perguntou a ela. Ela disse que foi conduzida por um espírito que acompanhava muitas vezes. Aí pergunta: e desde quando você vê esse espírito? Não há muito tempo. Aí, não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Ela reflete, pensa um pouco. Ah, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Então, ela só pôde ver o amigo espiritual quando ela teve o arrependimento sincero do coração. Ela pediu ajuda aos céus. Ela quis ser ajudada. Então, a ajuda só é dada quando pedimos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele não deu livre-arbítrio. E nossos irmãos superiores, anjos guardiões, guias espirituais, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Quando nós pedimos, é que eles nos dão a ajuda que necessitamos. Eles estão ali nos orientando, nos ajudando
mas por causa da lei de sintonia, nós não conseguimos visualizá-los, não conseguimos sentir a presença, mas eles nunca nos abandonam. E no momento do arrependimento, e no momento exato necessário, eles estão ali para nos ajudar. Aí eles dizem para ela: compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitas. Deus é misericordioso e bom. Aí ela diz: como eu desejava que assim fosse. Aí os irmãos dizem assim: que podem prometer em nome de Deus daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos? E diz a ela que peça de coração que será ouvida. Mas ela diz que não tem coragem, que não pode. Então os irmãos dizem: então vamos orar juntos, nós ajudaremos. E depois da prece, ela agradece e pede que não esqueça. E os irmãos perguntam se ela vai vir todos os dias. Sim, eu virei sempre. Então nós vemos aí que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Quando somos humildes, o reino dos céus é para nós. Quando somos orgulhosos, vivemos nos tormentos que nós mesmos criamos para nós. No livro Iluminação Interior de Divaldo Franco, pelo Espírito João de Ângeles, no item 23, que fala sobre a predominância do egoísmo, ele diz assim: ainda predomina em a natureza humana o egoísmo, que lhe gera a maioria dos destinos terrestres, selecionando os interesses pessoais imediatos em detrimento das nobres conquistas do espírito. O egoísmo é inimigo severo do ser. Ele responde por graves problemas que infelicitam o indivíduo e a sociedade como um todo. Gerador de conflitos e guerras lamentáveis, é também o fomentador das intrigas, do ódio, da destruição de obras dignificantes que enegrecem, engrandecem a sociedade. Vigia a nascente do coração, conforme recomendou o mestre Nazareno, evitando que dele procedam os males que se enraizam nos sentimentos humanos, ceifando esperanças e desorganizando aspirações de beleza e enobrecimento. A humildade é virtude muito esquecida. Bem poucos são seguidos os exemplos que dela se nos tem dado. Entretanto, sem humildade, poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas nos adornamos de virtudes que não possuímos, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. O guia do Lisbert, né, que é São Paulinho, que é o guia do médium, do médium, que está atendendo o Lisbert, nos trouxe palavras muito confortadoras. Ele diz assim: que nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lições que a todos aproveita, no sentido de se preservarem os mesmos perigos e de dentos castigos. Que purifiquemos os corações, que sejamos humildes, que amemo-nos, que ajudemos, sem esquecer jamais a fonte de todas as graças, que é uma fonte inesgotável, na qual todos podemos nos saciar à vontade. Né? É uma fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Que advirtamos
nossos irmãos os perigos em que eles incorrem. Que difundamos as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantemente. E quanto mais nós propagarmos, tanto mais se multiplicarão. Está em nossas mãos a tarefa, porquanto dizendo aos nossos irmãos: aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim difundiremos as bênçãos do Senhor sobre os que os ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros, fazer por merecer-lhe o melhor. É assim que devemos proceder, principalmente nós, divulgadores da doutrina espírita. Nós temos o dom da palavra, nós estudamos, nós temos o conhecimento. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Não ponhamos esse conhecimento debaixo do alqueire. Distribuiremos com nossos irmãos. Incentivemos a eles a lerem os livros da codificação. Nesse livro, Céu e Inferno, tem depoimentos interessantes. Espíritos de todos os níveis. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Vários depoimentos que vêm nos alertar o caminho que devemos seguir, como devemos proceder na nossa reforma íntima. Então, que Deus possa nos orientar, nosso anjo guardião nunca se esqueça de nós e possa estar ali nos apoiando, nos orientando e possamos ouvir, querer ouvir a mensagem que vem do alto a nos orientar o caminho a seguir. No livro Céu e Inferno, tem uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860, pelo espírito Georges, sobre o castigo. É o castigo desses irmãos quando eles entram no mundo dos espíritos. Então, depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Eles se olham e não vê nada, né? Eles se desesperam e não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Eles têm a lembrança de suas faltas passadas, né? E não lhe basta o motejo, atiram-se para a terra como abutres famintos. Antes disso, eles atacam os próprios espíritos, que são almas dos homens que eles de fácil acesso. Então, eles também vêm à terra atormentar esses espíritos encarnados. Então, Jesus disse: orai e vigiai. Nós temos uma nuvem a nos observar. Então, de acordo com os nossos pensamentos, nossas atitudes, nós atraímos para junto de nós aqueles que se assimilam com a energia. Energia boa atrai energia boa. Energia má atrai energia má. Então, quando temos pensamentos de ódio, de rancor, de melancolia, nós atraímos para junto de nós esses espíritos sofredores. E eles gostam de fazer isso, né? Eles se apoderam exaltando a cobiça, né? E procurando que extinga de nós a fé em Deus, certo? Mas tudo que eles querem é que nós soframos também como eles estão sofrendo. Então, o mau espírito, no exercício da sua cólera, ele é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Então, quando eles estão triunfando, estão obsediando, tanto os espíritos mais sofredores no plano espiritual como na terra, obsediando os encarnados, eles se sentem felizes. Mas quando eles veem que isso é em vão, eles não ficam felizes. Eles se vêem no espelho como provações terríveis que aguardam eles. Mas eles querem recuar, não querem uma nova oportunidade, mas é inevitável. Nós temos que recomeçar. Então, a reencarnação
é necessária para a nossa evolução, quantas vezes for necessário. Então chega um momento, o espírito cansado de sofrer, ele pede uma nova reencarnação, ou então é compulsória, não é? Então ele reencarna, mas não consegue triunfar sobre a sua vaidade, sobre o orgulho, porque a matéria exerce uma influência muito forte sobre esses sentimentos negativos. Então, no final da vida, extenuado das forças e de crimes, ele sabe que vai morrer. Então, ele estendido numa cama, vê as suas forças se exaurirem, fecha as suas pupilas e ele, né, se liberta daquele corpo. Mas ele não quer se libertar daquele corpo porque ele sabe as consequências dos seus atos, o que ele fez e o que ele deixou de fazer quando encarnado. Então ele retorna ao mundo espiritual do mesmo jeito que voltou, ou às vezes até pior. Uma força misteriosa o atrai e ele é sugado, afastado do corpo no momento da morte do corpo físico. E não é nada mais que uma transferência de fluidos, porque o corpo físico é formado de elementos químicos que, quando o espírito, que é o ser vivo, vivente ali, sai, ele desencarna, a matéria se descompõe em substâncias químicas e volta para o laboratório da natureza. Aí quando ele chega, no plano espiritual, os espíritos do mal retribuem-lhe. Ele fica castigado, confuso, escarnecido e vai vagar até que a luz divina penetre e esclareça, mostrando, que ele errou e que tem que recomeçar de novo. Então veja como é esses espíritos sofredores. Se ele não tentasse melhorar, vai ser um ciclo vicioso. Reencarnações e reencarnações, até um dia que ele acorde para a vida, acorde para as boas ações, para as virtudes. No livro Parábolas Terapêuticas, de Alírio Cerqueira Filho, ele nos diz que o erro faz parte dos caminhos da vida, pois Deus nos criou simples e ignorantes. O aperfeiçoamento da vida será realizado pelas experiências que passamos pelos erros e acertos. E nesse mesmo livro, ele fala sobre o livro dos Espíritos, na questão 621, que é a pergunta que diz: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Então, nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, mas no ato da nossa criação, Deus colocou em nossa consciência suas leis morais, que está lá no livro dos Espíritos, todas as leis morais para nos relembrar daquilo que esquecemos. Então, quando erramos, maculamos a nossa própria consciência, nos afastando do eu divino. Não Deus que maculamos, mas a nós mesmos. Deus não se perturba com nossas faltas, porém, a nossa consciência sim. Nós é que infligimos as leis e nós é que sofremos as consequências. E no Evangelho, o bispo de Argel, Adolfo, em Marmada, em 1862, eles vêm nos dar um alerta para que possamos nos melhorar, possamos nos policiar, evidenciar nossas virtudes. Aí ele diz: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo, em sua infinita misericórdia. Sempre é o egoísmo e o orgulho afetar a nossa evolução, não é? E ele continua: Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade.
Então, ele vem nos fazer entender que os espíritos, graças à espiritualidade maior, através da codificação, vem nos falar das suas experiências, das suas dores, dos seus sofrimentos, para que não caiamos nesse mesmo caminho. E ele continua: dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, vejamos, nós podemos ver que ele sempre está enfatizando que o orgulho e a vaidade, eles são os males do século, os males que levam o homem ao sofrimento profundo. Mas nós não estamos sós. Deus está conosco, nossos espíritos guardiões, nossos irmãos protetores, nossos familiares que já partiram, que já estão na espiritualidade, que já passaram por esse processo de reencarnação, de desencarnação, encarnação, e a memória já lhes foi retornada, porque nós, enquanto encarnados, temos a mente obscurecida pela matéria. Mas eles conseguem ver mais do que nós e nos orientam, nos auxiliam. E como é que nós podemos absorver esse auxílio? Através da prece, da meditação, de boas leituras, da caridade, do amor ao próximo. É assim que poderemos ser auxiliados pelos benfeitores espirituais. Então, o que é que nós aprendemos com a lição de hoje? Que nessa vida tudo tem uma razão de ser. Não há um só dos nossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por nós causados. Somos nós que causamos o nosso próprio sofrimento. Não há um só dos nossos excessos que não tenham por consequência uma privação. Não há só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta. Um crime qualquer, logo, devemos suportar com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas nos aflijam. Nós que sofremos nesse mundo, devemos desejar felicidade, lógico, devemos ser felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Devemos construir um fruto com a nossa paciência, nos tornando resistentes às dores efêmeras da humanidade. Devemos lutar contra quem? Contra o egoísmo, utilizando dos recursos sublimes da oração, da amizade, da solidariedade, enriquecendo-nos da paz e da caridade. O amor, ele é o dínamo que induz a ação construtiva, responsável pelo progresso, e o pensamento é a fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Isso foi Divaldo, que está no livro que eu citei mais adiante, que ele falou sobre, no livro Iluminação Interior, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, no livro dele, ele fala nessas partes, eu achei muito interessante essas frases, que o amor é o dínamo que induz a ação construtiva, responsável pelo progresso, e o pensamento é a fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Então, o amor é tudo. O amor é a caridade, o amor é a benevolência, o amor é a luz que nos aproxima do Criador, é a luz que nos direciona o caminho a seguir, que nos traz a felicidade. Então, por que nós teimamos ainda em errar? O egoísmo, a vaidade, só pensamos em nós mesmos. Jesus nos ensinou,
de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que podemos amar o próximo se a nós mesmos não amamos? Então vamos trabalhar isso, esses sentimentos de amor, de caridade, para que possamos ser espíritos felizes em vez de espíritos sofredores ao chegarmos no plano espiritual. Então, que possamos agradecer por todas essas lições, que sejamos humildes, trabalhadores do Cristo e que sejamos irmãos uns com os outros, aprendendo a nos amarmos. Levemos nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, à nossa mentora Alta de Souza, aos espíritos superiores que nos iluminaram, que estiveram conosco esse tempo, e estão sempre a nos apoiar no caminho a seguir. Derrama teus bálsamos salutares, Jesus, todos os nossos irmãos que estão sofrendo com essa pandemia, que estão sofrendo nos planos espirituais ao desencarne, quando chegam lá e se decepcionam consigo mesmo por não aproveitar o tempo que aqui estiveram para o refazimento do seu ser, emitindo a luz que o Criador colocou dentro de nós. E possamos ser felizes. Derrama teu bálsamo salutares, todos os irmãos que estão ouvindo essa palestra, seus familiares, e que tenhamos uma semana de paz e harmonia. Assim seja.